chegada dos portugueses no Brasil. Os portugueses, quando chegaram aqui com a viola, os índios ficaram encantados com esse instrumento. Os índios só tinham instrumento de sopro e os portugueses, espertamente, os padres jesuítas, utilizaram esse encanto dos índios para catequizar. Então juntaram a música de Portugal e a viola e usaram essa música para catequizar os índios. Nossa Virgem Maria, eu com águas arrepia, com águas na querença, com a branca doença, com a pedras tirania. Nosso grupo, da nossa banda, na verdade, Dedinho de Prosa. A gente queria chegar num nome que tivesse a ver com o tipo de música e tudo mais. A gente passou por muitos nomes, né? E o Dedinho de Prosa surgiu por acaso. Ah, vamos parar para conversar, vamos lá ter um dedo de prosa para conversar. Tá aí o nome. Foi assim, algo que surgiu do nada, na verdade. E ele tem muito a ver com o show, porque o show, na verdade, não deixa de ser uma conversa. O dedo de prosa, na verdade, é a conversa do caipira que senta lá fora no terreiro para conversar, para ter um dedinho de prosa. E o show não deixa de ser isso, é uma conversa, é um bate-papo, é um dedo de prosa. É um dedinho de prosa pequeno que a gente tem sobre a música. O repertório, a gente dividiu de forma cronológica, para que pudesse entender a música caipira como aconteceu. Porque a música caipira, ela tem um início, e tem o seu fim também, infelizmente. Né? Na década de 70, quando o Brasil passa de rural para urbano, a música caipira passa de existir, deixa de existir. Então o que a gente fez foi tentar pontuar durante o show algumas coisas importantes, como por exemplo, a primeira música gravada em disco. Né? Até a década de 30 não havia música caipira gravada, nem se dava muita atenção para os autores, para os compositores, até porque não se gravava, não existia direito autoral, nada. Nessa época o que se gravava aqueles bolerões, tudo mais. E aí tinha um cara chamado Cornélio Pires, que ele era um agitador cultural, e ele tinha um grupo chamado Os Caipiras de Cornélio, que ele viajava, principalmente dentro de São Paulo, divulgando essa cultura. Ele teve a vontade de gravar música caipira em disco. Só que tinha um monte de empecilhos, porque primeiro que as gravadoras eram todas de fora, eram todas de gringos. E ninguém tinha gravado ainda música caipira. Bom, ele foi até a gravadora e quis bancar isso. E o dono da gravadora não aceitou, porque falou que isso não vendia e não ia dar certo. Mas ele insistiu, porque ele queria e ele acreditava no sonho dele, né? As coisas só mudam quando tem um louco e um sonhador para acreditar. E foi isso que aconteceu. E o dono da gravadora pôs um monte de empecilhos para que ele não gravasse. Colocou um valor exorbitante, um número de discos grande. Bom, ele não se intimidou, saiu dali, foi em algum lugar, emprestou o dinheiro e voltou para a gravadora e jogou o dinheiro na mesa do dono da gravadora. O dono da gravadora não teve o que falar, né? E como ele ainda, para se ter ideia, na época o que se gravava, os maiores cantores da época gravavam 5 mil discos, era o top que se gravava. Ele pediu para imprimir 25 mil, o cara era corajoso mesmo. O dono da gravadora não teve o que fazer, com dinheiro na mão gravou. Para resumir a história, ele pegou os 25 mil discos dele, saiu em turnê pelo Brasil com os caipiras dele, pelo interior de São Paulo, e antes de terminar a turnê já tinha vendido todos os discos e pediu para imprimir mais. Então a gente canta essa música, que foi a primeira música que estava nesse disco. Não canta da forma que foi gravada, porque na verdade nós não cantamos com música caipira. Nós prestamos uma homenagem à cultura e à música caipira. Mas nós cantamos essa primeira música que foi gravada em disco, chamada Jorginho do Sertão, que o Cornélio Pires recolheu aí do meio do povo. Né? Não se sabe bem ao certo quem é o autor, mas leva o nome dele, Cornélio Pires. Fora a questão de contar essa história, o que a gente gosta muito e gosta que o pessoal saia do show, pelo menos com essa ideia, é da diferença da música caipira e da música sertaneja que se fala hoje. Não é nossa ideia criticar um gênero de música ou outro de forma alguma, cada um gosta do que gosta e a gente não tem que interferir nisso. Mas a música caipira é uma coisa muito diferente dessa música sertaneja que se tem hoje. E dentro desse show a gente deixa muito claras as diferenças que existem. Né? A música caipira, na verdade, ela
acabou, digamos assim, na década de 60, 70. E ela tem algumas características no jeito de tocar, no jeito de cantar, a temática. E é isso que a gente deixa muito claro dentro do show, para mostrar que a música caipira é essa música que se faz hoje, a música sertaneja é outra coisa bastante diferente. Ando devagar, porque já tive pressa e levo esse sorriso e já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe eu só levo a certeza de que muito pouco eu sei e nada sei. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder usar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso açúcar para poder. Legal quando você começa a ter contato com a viola caipira, que foi o meu caso, que saí do violão, e um belo dia eu acordei e resolvi comprar uma viola caipira. E achei que sabia tocar por gostar de música regional, dessa música mais da terra. E quando você tem contato com a viola caipira, você quer de alguma forma descobrir de onde veio, o que é esse mundo, e foi o que aconteceu comigo. Quando eu peguei a viola caipira, eu quis conhecer mais como que aconteciam as coisas, de onde veio a viola, essa cultura caipira, e comecei a comprar livros, a estudar, a pesquisar e tudo mais. E aí veio essa vontade de querer dividir isso com as pessoas. E aí juntei os amigos que tocavam também, e a gente resolveu que a forma de contar essa história, de passar tudo que a gente leu e que a gente aprendeu nesse tempo, era através de um show, misturar música com a história. Então a gente estruturou isso de uma forma cronológica, né, para que pudesse contar a história, tanto cantar quanto contar. E foi o que a gente fez. Então estudou bastante e a gente utiliza, na verdade a gente conta uma história e a gente utiliza a música para contar essa história. Então são músicas que nos ajudam de alguma forma a passar essa história para as pessoas. Então tem grandes clássicos da música caipira dentro desse show. Foi assim que a gente começou, essa vontade de ter estudado um pouco da música caipira, da cultura caipira e querer dividir isso com as pessoas. E a forma que a gente achou foi através desse show. Eu toco violão já há bastante tempo, né? E sempre tive esse encanto com a música regional, com a música mais acústica. E num certo momento, sempre gostei da viola, mas sempre enxerguei a viola somente como música caipira, né? E aí de repente eu vi aquela sonoridade da viola e me deu vontade de conhecer. Eu fui e comprei uma violinha barata, a mais baratinha que eu achei, comprei e me encantei de imediato. E a viola é enfeitiçada mesmo, a gente sabe disso, não tem jeito. E eu comprovei isso na prática e me enfeitiçou. E aquela sonoridade da viola, daquelas cordas soltas, tocando 10 cordas, foi o que encantou de verdade. E a partir daí aí você começa a querer aprender a tocar, a melhorar, aprender técnicas, aprender sobre a história, todo esse universo. Mas foi aí, foi esse amor pela música mais regional, menos elétrica, mais acústica. Laço de vida
importante que a gente sempre beba nas nossas fontes, né? A música caipira, ela tá enraizada no Brasil, na formação do Brasil, desde que os portugueses chegaram aqui. Então ela fez parte da vida dos nossos antepassados, dos nossos avós. Eles usavam a música para perpetuar a história deles, porque muitos deles eram iletrados, não tinha. Então a música teve uma importância enorme, tanto na parte religiosa, quanto no dia a dia, para contar. Quando a gente começa a ouvir a música caipira, as suas letras, a gente começa a entender, a viver um pouco o que era o dia a dia dessas pessoas. Então, isso é muito importante. E é engraçado que a música caipira ela traz uma coisa diferente, mesmo para quem não está acostumado a ouvir. Quando você começa a ouvir a música, ela te traz uma lembrança, uma saudade que a gente não sabe de onde é. Eu acredito que seja exatamente por causa disso. Ela faz parte do nosso passado de alguma forma. E quando a gente volta um pouco, começa a ouvir, a entender a importância dessa música, eu acho que a gente pode no futuro ser melhor, tomar um pouco mais de cuidado com as músicas que a gente ouve, que a gente faz. De alguma forma a gente começa a entender a beleza do que foi isso, de como era feito, mesmo com toda a simplicidade, e a gente começa a repensar um pouco a música que a gente tem hoje. E como é a música de formação no Brasil, a primeira música do Brasil, então eu acho muito importante que a gente beba nessa fonte sempre para entender. Mesmo que a gente não ouça a música caipira todo dia, ou não seja a música preferida, mas a história dessa música, eu acho que para qualquer um que viva de música ou não, ou que gosta de história e gosta de ver, ela tem uma importância muito grande. E pode de alguma forma mudar o nosso jeito de enxergar o que a gente está fazendo hoje, ou pode fazer mais para frente.